Glória a Deus. Queridos irmãos, nós estamos em uma série falando sobre avivamento, e nós já falamos do que não é avivamento, e nós paramos terça-feira passada sobre o que realmente produz o avivamento, que é a palavra de Deus, que produz avivamento, que mantém o avivamento e que também regula o avivamento. E nós fizemos uma leitura que se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, que é onde eu quero chegar no final deste estudo, deste pensamento para os irmãos. Porém, eu gostaria de ler um texto com vocês que se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo de número 37. É aquele clássico que todo mundo conhece, né, irmãos? Que é a visão do profeta Ezequiel, que Deus leva a ele, e ele tem aquela visão do vale de ossos secos. Todos encontraram? Leiamos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso com seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e vieram, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Leiamos versículo 14. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Querido, nós estamos falando sobre avivamento, e a palavra avivamento, principalmente no Antigo Testamento, ele possui algumas palavras gêmeas, palavras que possuem
correlação com a palavra avivamento. Por exemplo, a palavra preservar tem a ver com avivamento. Por incrível que pareça, mas preservar, guardar, manter, tem a ver com avivamento. Outra palavra também que tem a ver com avivamento é manter vivo ou tornar a dar vida. Outra palavra que eu gosto muito dessa palavra, que tem tudo a ver com avivamento, é a palavra renovo. E nós estamos bem familiarizados com esta palavra. Nós gostamos muito desta palavra, renovo. E outra também, palavra que eu gosto muito, e ela vai se encontrar mais no Novo Testamento, que é manter aceso. Manter aceso. Eu gostaria, antes de pensar um pouquinho com vocês aqui no texto de Ezequiel, para endossar isso que nós falamos, ler com vocês Salmos de número 85 e o verso 6. Eu gostaria que, se Dai já está aí com o microfone, pudesse ler para nós. Salmos de número 85 e o verso 6. Acaso não nos renovarás a vida, a fim de que o teu povo se rejubile em ti? Olha bem, essa tradução diz para nós: acaso não renovarás a vida? Por que o salmista está dizendo isso? O salmista, se você for ler o contexto, ele está falando de livramentos passados e situações adversas no presente, e ele aponta para o que Deus fez no passado, e ele diz: Deus, assim como o Senhor fez no passado, acaso o Senhor não poderia nos tornar a dar vida, nos fazer reviver, nos renovar ou nos avivar, para que venhamos nos alegrar em Ti? Então, a palavra avivamento, principalmente no Antigo Testamento, tem a ver com trazer a vida, manter vivo, manter aceso. Olhe o que diz, por exemplo, e eu gosto muito deste salmo, o salmo de número 51, os irmãos conhecem, é um clássico também, salmo de número 51 e o verso 10, e eu gosto muito deste salmo, porque muitas vezes quando nós estamos meio que abatidos, angustiados, desanimados, muitas vezes nós fazemos esta oração, salmos de número 51 e o verso 10, que diz assim, eu vou ler: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Eu gosto desta expressão, renova em mim. O salmista, quando ele se encontrava abatido, angustiado pelos seus próprios pecados, depois que o profeta denuncia os seus erros, os seus pecados, e ele percebe o quanto ele se distancia de Deus, ele faz esta oração: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Esta é a oração do Davi, do salmista Davi. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha, irmãos, que oração. Acompanhado do renovo, o salmista entende que o Espírito Santo, ele é extremamente necessário, ou melhor dizendo, se não for com o teu Espírito Santo em mim, não há renovo. E o salmista entende isso. O salmista entende que ele, para ser renovado, ele precisa do Espírito Santo de Deus. E o versículo 12 diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então, renovo, tornar a viver, manter vivo, tem tudo a ver com avivamento. Ainda para endossar a ideia de renovo, por favor, leiam comigo o livro do profeta Isaías, capítulo 11, Isaías capítulo 11 e o versículo 1 apenas. Isaías capítulo 11, versículo 1. Pode ler, Dai, por favor. Eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará.
Ótimo. Dependendo da tradução, dirá: em um renovo brotará. Um renovo. Aí, irmãos, entendam só essa questão de renovo nesse contexto aqui. Este renovo não está simplesmente falando da vida pessoal do crente, mas está falando da provisão que Deus estabeleceu através de Jesus. Ele diz: olha, eis que da raiz de Jessé, falando que Jesus ia vir da linhagem de Davi, ia surgir um rebento, um renovo. Por que renovo? É como uma planta que está ali quase sem vida e de repente ela brota do seu caule um renovo. E você olha assim, olha que coisa linda. Você sabe que dali pode surgir um galho e começar a frutificar novamente. Lembra da oração que Jó faz no capítulo 14? Que ele diz que ainda que a raiz venha envelhecer na terra, né? Diz que esta raiz, este tronco, ele ao cheiro das águas brotará, surgirá novamente, ao cheiro das águas, ainda sem esperança. O Jó, quando ele está falando isso, ele está dizendo, olhando para a sua vida, que está sem expectativa nenhuma, ele olha para o que acontece quando o orvalho surge e tem uma raiz já quase morta, mas com o cheiro das águas. É como se Jó estivesse falando do vapor que está surgindo ali, aquele orvalho surgindo, faz com que aquela árvore brote novamente. E Jó olha para a vida dele e diz, Senhor, olha, eu sei que com a árvore é assim, a raiz se acabando na terra, ao cheiro das águas ainda ela surge, ainda tem vida, ainda brota. Eu sou como este galho seco, acabado. Queira o Senhor me renovar também. É mais ou menos esta oração que Jó está fazendo quando ele cita o cheiro das águas brotará. Então, essa ideia agora de renovo de Isaías capítulo 11 está falando da descendência, que Jesus vem da descendência de Davi, da linhagem, né, do rebento, da raiz de Jessé. E o texto que mais me chama a atenção e cativa o meu coração é Isaías 53. O livro de Isaías 53 diz assim para nós, lê por favor, Dai. Isaías 53. Olha que texto, irmãos. Ora, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço de Yahvé? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado. Contudo, não abriu a sua boca. Agiu como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha que permanece muda na presença de seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Amém. Amém. Até aí. Olha só. Quando, por exemplo, o texto fala que Jesus, ele é aquele que ele vem da raiz de Jessé, em Isaías capítulo 11 e 53 do livro de Isaías, que diz que ele vem surgindo como um rebento, fazendo referência à mesma profecia do capítulo 11,
ele está dizendo que Jesus é a maior provisão de Deus para renovar o seu povo. Jesus, ele traz agora para o povo de Israel, iniciando-se com o povo de Israel, a maior provisão de avivamento para o seu povo. Jesus, ele é o responsável, é o broto, é o rebento, é o renovo. E eu gosto quando Zacarias diz, no capítulo 6, diz aí, eis aí um homem cujo nome é renovo. Eis aí um homem cujo nome é renovo. Jesus, ele foi e sempre será a maior provisão de renovo para o ser humano. Os irmãos dizem amém? Amém. Glória a Deus. Então, quando se fala de avivamento no Antigo Testamento, você vai ouvir a expressão tornar a dar vida, manter vivo, preservar, manter aceso. Os irmãos lembram da ordem, né? Da ordem para os sacerdotes, que todo dia tinha que manter aceso tanto o fogo do altar, também os castiçais de ouro. Os irmãos lembram que todo dia o sacerdote tinha que ir lá, fazer a manutenção, colocar azeite para que a lâmpada não se apagasse. Então, a ideia também de renovo, de avivamento, é manter aceso, manter vivo, manter acordado, manter alerta. Certo? Então, é interessante que ter este entendimento, que principalmente no Antigo Testamento, você vai encontrar estas palavras que têm relação com a palavra avivamento. Tá bom? Agora, uma curiosidade que os irmãos precisam e nós precisamos entender é que no Novo Testamento a expressão renovo, avivamento, ela praticamente não existe no Novo Testamento. Você vai ver mais no Antigo Testamento do que no Novo Testamento. E por que isso acontece? Por que será que existe mais a ideia de avivamento no Antigo Testamento com relação a manter vivo, manter aceso, preservar, manter de pé? Por que será que tem mais estas referências no Antigo Testamento que no Novo? Primeiro, por causa do período. O período do Antigo Testamento, ele é mais longo do que o do Novo Testamento. Primeira coisa, é a questão do período. Segundo, quando surgiu a ideia do Novo Testamento com relação à igreja viva, a igreja de pé, a igreja acesa, não teve espaço para falta de avivamento. Não houve a necessidade na igreja primitiva de avivamento. Por isso que você vai ler todo o Novo Testamento, você não vai ver, né, nem nos evangelhos, nem nas cartas paulinas, o ensinamento com relação à necessidade de tornar uma igreja mais avivada. Exceto, né, a gente vai ver as questões lá das igrejas, né, do Apocalipse, mas você vai ver que não existe essa ideia, porque a igreja, logo ali no seu início, ela está viva, ela está acesa, ela está de pé, ela está com todo o vapor. Ninguém para a igreja, não é perseguição que para a igreja, não é mandando prender os apóstolos que vão deter a igreja. Quando a perseguição se inicia em Jerusalém e o povo começa a dispersar, os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Não, a gente fica aqui, dê no que der. E eles permaneceram, continuaram. A igreja estava viva, firme, caminhando. Hoje se fala muito em avivamento, principalmente com relação à igreja, porque já se passaram vários anos, já tivemos vários avivamentos ao decorrer da história, né? Mas uma coisa que nós precisamos entender, eu já falei até na classe ali dos irmãos, certo dia, que avivamento com relação à igreja para os nossos dias, avivamento não se agenda, avivamento não se espera, avivamento não é algo que eu fico dizendo, rapaz, eu estou aqui esperando um avivamento. Alguém pode até dizer, rapaz, não sei porquê, a gente está orando, estamos buscando, estamos consagrando a vida a Deus,
e eu estou esperando, de repente, cair aqui, não sei, cair um pedaço do céu aqui e sair avivando todo mundo. Queridos, avivamento não se espera, avivamento se busca. E na medida em que vai se buscando, você vai percebendo o avivamento gradativamente. Na medida em que nós vamos consagrando a vida, buscando a Deus, lendo mais a palavra, orando mais, nós vamos percebendo o avivamento gradativamente acontecendo nas nossas vidas. O problema de se esperar avivamento, como muitas pessoas dizem, olha, irmãos, antes do arrebatamento da igreja vai acontecer um grande avivamento. Aí o que as pessoas fazem? Esperam. Vamos ficar aqui esperando o avivamento, né? Quando Deus quiser mandar o avivamento, Ele manda e o avivamento me alcança. Mas não é bem assim não. Irmãos, a torneira já abriu. A torneira já se abriu e ela está aberta. Eu tenho que perceber o avivamento diário na minha vida. Eu tenho que perceber o avivamento todos os dias na minha vida. Como é que eu percebo? Por exemplo, com a mudança de conduta, com o desejo de orar mais, com o desejo de ler mais a palavra. Isso é avivamento. Com o desejo de estar mais envolvido na obra. Olha, as pessoas fazem o seguinte, a gente começa a deixar de orar mais, começa a deixar de buscar mais, começa a trocar, né, as prioridades, que na verdade a palavra prioridades não existe, existe a palavra prioridade. Não existe a palavra prioridades no plural, existe a palavra prioridade, é no singular, o que é a nossa prioridade. E nós começamos a inverter a prioridade, o que é que acontece? A gente começa a perder o interesse, gradativamente também. É claro, isso é evidente. Às vezes a pessoa está na casa do Senhor, está servindo com muita alegria, começa a fazer parte do conjunto, tem prazer de cantar, tem prazer de louvar, aí de repente por algum aborrecimento ou alguma coisa, aí não vou hoje não, sei lá, vou ficar aqui em casa, aí passa um dia, passa 2 dias, aí essa pessoa que era tão envolvida, rapaz, tu vai hoje? Rapaz, vou hoje não, tal dia eu vou. Aí você percebe gradativamente que essa pessoa vai se distanciando também. Vai vendo gradativamente, aí de repente está envolvido por aqui, aí de repente vê esporadicamente no meio da igreja, aí daqui a pouco vê lá na porta, aí daqui a pouco vê na brecha da porta, ele chega e fica ali brechando, né? Ele nem entra mais para o culto, fica brechando ali, olha da janela, né? Quando daqui a pouco você vai procurar, ó, tchau. Agora, o avivamento, ele é gradativo também. Na medida em que nós, quando deixamos de buscar o Senhor, vamos nos afastando, na medida que vamos buscando mais ao Senhor, vamos sendo mais participativos dos trabalhos, vamos nos envolvendo nos cultos regulares da igreja, nos trabalhos da igreja, vamos nos envolvendo cada vez mais vamos percebendo a mudança na nossa vida, vamos vendo que o gosto, a intenção começa a mudar. Se eu tenho intenção pelas coisas do mundo, desejo pelas coisas do mundo, a gente começa a abandonar. O nome disso é avivamento. Isto é avivamento. De tal maneira, é semelhante à visão que o profeta tem, que o anjo mede, né? 500 côvados, mede, e ele, 1000 côvados na verdade, que dá aproximadamente 500 metros, 1000 côvados, e a água está nos artelhos. Está ali, uma laminazinha de água, né? Está aqui abaixo desse ossinho aqui do lado. Isso aqui é os artelhos. O anjo mede mais 1000. Agora está nos joelhos. Mede mais 1000 para dentro. Está na região dos lombos, na região lombar, que é essa região aqui. Ele mede mais 1000. Daqui a pouco está nos ombros. Daqui a pouco ele está nadando. Daqui a pouco você vê claramente que é uma pessoa avivada, que é uma pessoa que você tem prazer de conversar com ela, que é uma pessoa que está animada na obra do Senhor, é uma pessoa que está animada, se envolve, deseja as coisas de Deus, deseja o batismo com o Espírito Santo se ainda não for, almeja. O nome disso é avivamento. Ora, eu não vou esperar o avivamento para daqui a 2 anos. Não, pelo amor de Deus, o avivamento, além dele ser urgente, ele está disponível para nós 24 horas.
O avivamento está disponível para nós, irmãos. Porque no dia em que o Senhor, né, cumpriu a profecia de Joel, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a torneira abriu. Quando o Senhor disse que derramaria sobre toda a carne do Espírito dele. Olha, irmão, depois daquele dia que foi a confirmação do que quando o apóstolo disse, olha, isso aqui é o que o profeta Joel falou, que nos últimos dias derramaria Deus do seu Espírito sobre toda a carne. A torneira abriu. E eu lembro de um certo irmão que era um culto muito animado, um culto pentecostal. Era um culto que os irmãos estavam muito cheios naquele dia. E tinha um irmão que os irmãos começaram a ouvir dele, a grande Senhor, a grande. E depois perguntaram, por que, irmão, você está dizendo a grande? Esse irmão, é porque eu tive uma visão de que 2 torneiras, uma torneira pequena aberta e a torneira grande fechada. E eu entendi, se essa torneira pequena que está aberta aqui, está acontecendo tudo isso, o que não acontecerá se ele abrir a torneira grande? E eu comecei a pedir, Senhor, a grande, eu quero mais, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais, Senhor. Esta é a ideia de um avivamento. Agora, eu gosto muito do livro do profeta Ezequiel, porque, embora o texto ele tenha a sua notação, principalmente na época que foi escrito, escatológica, tem a sua notação voltada para Israel, aqui está falando do povo de Israel, embora seja destinado a Israel como nação, que Deus havia de restaurar o povo de Israel, havia de levantar Israel como nação, restabelecer Israel como nação, e não só como nação, mas também espiritualmente. Mas isso é um texto que ele tem também uma forte aplicação para o nosso dia a dia, principalmente no que diz respeito à ideia de tornar a da vida. Tornar, o que é avivamento? Podemos dizer que avivamento é tornar a viver, tornar a da vida. E o profeta, ele tem essa visão. Deus pega o profeta Ezequiel, coloca ele num vale. Você vai ver que quando Deus coloca ele no vale, o texto vai dizer que e me fez andar ao redor deles, né? E o profeta percebe que naquele vale tem um grande cemitério, de ossos, e ele faz essa observação: não estão secos, eles estão sequíssimos. Estão sequíssimos. Olha, irmão, qual é a esperança de ossos sequíssimos, mas sequíssimos? E Deus pergunta ao profeta: porventura esses ossos podem viver? Olha, irmãos, se Deus dá vida, porque aqui está falando de situação. Às vezes nós estamos em situações que estamos como o vale de ossos secos. Sabe, quando alguém pergunta: e aí, irmão, como é que tu estás? Estou só a graça. Estou igual o vale de ossos secos. E a pergunta que Deus faz ao profeta é muito interessante, porque só Deus pode fazer essa pergunta. Só Deus. Perguntar: esses ossos podem viver? Podem, profeta. Aí o profeta diz: Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. Então faz o seguinte, profeta: profetiza. Nossa, oh glórias. Profetiza. Manda esses ossos secos viverem. Irmão, pelo amor de Deus. Oh glórias. Não é a palavra do profeta, é a palavra de Deus. É Deus mandando. Não é o profeta por capricho. Não, eu quero que esses ossos... É Deus dizendo: diga para esses ossos secos que eles vão viver. Porque quem está dizendo não é simplesmente o profeta. Porque quando o homem fala, irmãos, está sujeito.
as suas falhas, as suas limitações. Mas quando Deus ordena, irmão, não tem osso seco que não torne a ter vida. Glória a Deus. E eu fico pensando, irmão, às vezes, nós podemos cair nesta situação. Estamos na igreja, às vezes, estamos caminhando, estamos servindo ao Senhor, mas falta algo. Estamos muitas vezes na casa do Senhor, mas falta algo. E é interessante admitir isso, dizer, Senhor, eu não estou bem. Faz tempo que eu não sinto, eu estou igual este osso seco, porque osso não sente. Quem vai sentir é a pele sente, os músculos sentem, os nervos sentem, mas osso seco não sente nada. Glória a Deus. Mas Senhor, eu não estou sentindo nada. É porque às vezes estamos assim. Qualquer um de nós estamos sujeitos. Mas mediante a palavra do Senhor, osso seco, vai vir carne sobre ele. Vai vir nervos, pele. Oh, glórias. E quando o profeta olha, está lá. Já tinha restaurado tudo. Mas faltava vida ainda, faltava o Espírito. E aqui não é o Espírito de Deus ainda. Quando o profeta diz, Espírito, vem sobre os 4 cantos, sobre os 4 ventos. Fazendo referência, né? A junção de Israel que está espalhada, vai vir de todos os lugares. Fazendo referência a isso. Mas ele diz, Espírito, vem dos 4 ventos. Não é o Espírito de Deus, é o Espírito do homem. Porque às vezes estamos de pé, estamos caminhando, mas falta algo. Mas a ordem também vem do alto e manda o Espírito vir. E quando ele olha, está lá aquele exército numeroso, de pé. Oh, glórias. Quando isso acontece, o versículo 14 diz assim, e porém em vós o meu Espírito, aí sim. Oh, glórias. Porém, vós, o meu Espírito, e vivereis. Porque o homem pode estar de pé. O homem pode estar acordado, mas se não for o Espírito de Deus, não adianta de nada. E o Senhor diz, eu porei o meu Espírito em vós, e vocês viverão. Quando falamos de avivamento, falamos de tornada da vida. Oh, glórias. E nós sabemos, irmãos, que nesses últimos dias há muitas distrações. Muitas distrações, irmãos, que vai nos cercando, vai nos envolvendo. Oh, glórias. Quando nós olhamos, perdemos o sabor. Mas nós precisamos voltar, irmãos, aleluia, a sentir mais o sabor por Deus, o sabor das coisas de Deus. Aleluia. Avivamento, no Antigo Testamento tem a ver com isso. A tornada da vida, a preservar, a manter aceso, a manter vivo. Avivamento tem a ver com isso. Os irmãos dizem amém? Vou ficar devendo, para nós encerrarmos. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. E 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Para nós fecharmos este assunto. A ideia de avivamento no Novo Testamento. Porque Paulo ele chega para Timóteo e diz, Timóteo, desperta o dom de Deus. O que é que Paulo quis dizer com isso? Quando ele fala, desperta. Por que Paulo ele diz assim, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, quando ele diz assim, não apagueis o Espírito Santo.
Não apagar. Porque algumas versões vão dizer, não extingais. E como é que se apaga o Espírito Santo, irmão? E tem como apagar o Espírito Santo? Mas por que Paulo diz isso? Não apagueis o Espírito Santo. Dependendo da versão. Por que Paulo diz a Timóteo, Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti? Por que Paulo fala isso? Vai ser para a próxima semana. Os irmãos dizem amém?